Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa de número 4, hein? Ousamos um pouquinho no capitão, não fomos com o Hulk e se saímos melhor do que a maioria. Que a maioria foi com o Hulk de capitão. Infelizmente ele não correspondeu como era esperado. Ele fez um gol, é claro, mas se ele não tivesse feito o gol, ele teria negativado, porque ele fez 6,50, 6,60 mais ou menos com um gol. Se ele não tivesse feito, ele ia negativar feio. A gente colocou o Caleri como capitão, fez 9 e 10, super correspondido. É claro que ele poderia ter feito um outro gol com o pênalti, se ele batesse e não deixasse o Luciano bater. E também teve uma bola que o zagueiro tirou em cima da linha, que teria sido outro gol dele. Então ele poderia ter feito 3 gols, mas futebol é isso, cartola é isso, e nós fizemos uma ótima pontuação nessa quarta rodada, valorizamos nosso time, mas o foco agora em diante é a pontuação. Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aqui bem em cima do meu ombro, nosso time fez quase 80 pontos na última rodada. Temos um total de 340 pontos, pouco menos assim, uma média muito boa, mais de 80 pontos por rodada aí. E o nosso patrimônio está em 141 cartoletas. Não tá aquelas coisas, porque nós nessa quinta rodada é uma rodada muito cara, mas já dá pra brincar um pouco aí, já dá pra gente montar um time bem competitivo para uma ótima pontuação. Então, vamos vir aqui na posição de goleiro e eu vou dar algumas boas opções. Uma ótima opção, pensando em defesa difícil, é o João Paulo. Ele tem uma média de 5,75. É claro, ele ficou zerado na última rodada, não fez tantas defesas assim, mas ele tem 16 defesas em 4 rodadas. É muita defesa para apenas 4 rodadas. Então, João Paulo é uma ótima opção, assim como o Cleiton, vejo como uma boa opção. O Everton também é uma ótima opção. O Everson é uma excelentíssima boa opção. O Bento é uma ótima opção também, numa opção um pouco mais barata. E a opção custo-benefício para essa rodada é o Hugo Souza do Flamengo. Então, no gol, nessa rodada, por enquanto, eu vou tirar o filtro dos prováveis. Vou estar escalando um goleiro que não vai atuar, pelo menos por enquanto, que eu saiba, é o Vinícius Silvestre. Ele vai ser o meu titular. E no banco de reservas, eu vou estar escalando o Hugo Souza do Flamengo. Caso ele negative, ele não entra no nosso time. Então, estou escalando um goleiro mais caro, né, custando 4 cartoletas, e estou escalando o Hugo Souza no banco de reservas. Um goleiro que não vai jogar, e se ele negativar, se o Hugo Souza negativar, ele não entra no nosso time. De zagueiros, nós temos ótimas opções como Gustavo Gomes, Maicon, Júnior Alonso, Murilo, Marcelo Benevenuto fugindo um pouco fora da curva, Davi Luiz vejo como uma boa opção também. Bruno Mendes, se jogar, não confie nos prováveis do Cartola. Se eu não me engano, o Bruno Mendes está em dúvida com o Vitão. Então, não confie nos prováveis do Cartola. E dos demais, são essas opções. Não vejo do Bruno Mendes para baixo outras boas opções. Então, os nossos zagueiros, por enquanto, vai ser o Murilo, do Palmeiras, e um zagueiro que está nulo, aqui no caso está em dúvida, mas eu não sei por que o Cartola colocou ele como dúvida, que é o Mercado do Internacional. Tá com uma ótima média, né? Se não tivesse segurado a SG aqui, ele teria feito 4,50, aqui 3,50, ele tem 11 desarmes em 4 jogos. Ele é um bom desarmador, então eu vou estar escalando por enquanto o Mercado do Internacional. De laterais, nós temos ótimas opções aqui como o Lucas Pires do Santos. Ele tem 15 desarmes em 4 jogos. É claro que aqui ele negativou, fez menos 0,10, mas o Santos jogando fora de casa não é lá essas coisas. Eu prefiro o Santos jogando dentro de casa, que é no caso dessa rodada, Santos e Cuiabá dentro da Vila Belmiro. Então, Lucas Pires é uma ótima opção, inclusive ele vai ser o nosso primeiro lateral. Os laterais do Flamengo, tanto o Felipe Luiz quanto o Isla são ótimas opções. O René, então, nem se fala, ele tá numa média muito boa, ele é o famoso jogador de cartola. Olha as pontuações dele, ele fez 9,40, 11,20,
Claro, segurando a SG, mas se não tivesse segurado a SG, aqui ele teria feito 4,40 e aqui ele teria feito 6,20. Então é uma ótima opção. O René, ele já é jogador de cartola desde a época do esporte, para quem lembra, né? Então, eu vejo ele como uma ótima opção. Os laterais do Palmeiras, tanto o Marcos Rocha quanto o Piquerez, são duas ótimas opções, mas se fosse para escolher uma delas, eu escolheria o Piquerez, porque ele é muito mais ofensivo. O Felipe Jonathan, ele é aquele famoso coringa, porque contra o São Paulo ele jogou no meio de campo e custando apenas 5 cartoletas, ele é uma ótima opção se ele jogar no meio de campo, ainda mais enfrentando o Cuiabá dentro da Vila Belmiro. É claro que, mais uma vez eu falo, o Felipe Jonathan, ele é dúvida, só que no cartola ele tá colocando como provável, então muito cuidado caso vocês escalem ele e ele não jogue. E uma posição que tá indo super bem é a lateral esquerda jogando contra o time do Avaí, que no caso é nessa rodada é o Guilherme Biro, que está como provável por enquanto. Se o Egídio jogar, ele é uma excelentíssima opção. Primeiro porque na última rodada o lateral esquerdo que enfrentou o time do Avaí foi o René e ele fez 11,20. Então, se o Egídio jogar, ele é uma ótima opção. O Guilherme Biro, ele não ajuda muito, né? Porque olha as pontuações dele. Então, fica complicado. Então, os meus laterais para essa rodada vai ser o Piquerez do Palmeiras e eu vou estar escalando o Lucas Pires também, né? No meio de campo, nós temos ótimas opções. Arrascaeta e Rafael Veiga são duas unanimidades no meu ponto de vista nessa rodada. Não tenho o que falar, né? Os dois, tem que estar os dois no seu time. Aí você tem que se inventar aí na defesa e nas laterais e no gol também, porque são duas unanimidades, assim como o Hulk, o Bruno Henrique, fugindo um pouco fora da curva também, é uma das unanimidades, e o Gabigol também, caso você queira dobrar o Flamengo nesse jogo. No caso, unanimidade é você ter um atacante do Flamengo e mais o Hulk. Aí o resto é você que decide. Então, Arrascaeta, Rafael Veiga e Hulk são 3 unanimidades nessa rodada e mais um atacante do Flamengo. Outras opções boas, válidas para essa rodada é o Andrei do Coritiba. Em 3 jogos, né, no caso, porque aqui na terceira rodada ele não jogou, em 3 jogos ele já tem 2 gols, tá? O Coritiba é o time que mais finaliza no campeonato, não é Flamengo, não é Atlético Mineiro, não é Palmeiras, é o Coritiba, o time que mais ataca no Campeonato Brasileiro. Então, Andrei é uma ótima opção. Uma outra boa opção também é o Nath Fernandes. Ele fez gol ontem na Libertadores contra o próprio América Mineiro, jogando no Independência. Agora o jogo é no Mineirão, a favor do Atlético Mineiro. Então, eu vejo o Nath Fernandes como uma ótima opção também. Vinícius Zanocelo, ele tem já uma boa média, né? No caso, ele fez 4 pontos, sem gol e sem assistência num clássico, jogando no Morumbi. E aqui, na penúltima rodada, ele fez 2 gols, fez mais de 20 pontos. Se ele não tivesse feito os 2 gols, ele teria feito 4,90. Então, ele tem uma boa média básica também. Assim como o Terans, o Fábio Carille foi demitido, né? E após 21 dias no comando, 6 jogos, Fábio Carille foi demitido, mas eu prefiro o Terans jogando dentro de casa, que no caso é nessa rodada também. O Ceará vem bem, perdeu no último jogo, mas eu vejo o Terans como uma ótima opção também nessa rodada. E dos demais, eu não acho que não tem muitas boas opções assim, não. Para o meu terceiro meio de campo, eu vou estar escalando o Vinícius Zanocelo dos Santos. No ataque, como eu falei, o Hulk é uma unanimidade para essa rodada, no meu ponto de vista. O Caleri, eu não vejo ele como uma boa opção nessa rodada pelo simples fato de que o São Paulo jogando dentro do Morumbi é uma coisa, jogando fora do Morumbi é outra. Primeiro, porque ele tá caro, muito caro, e já é uma rodada cara. Então, eu não vejo o Caleri como uma boa opção, igual ele jogando dentro do Morumbi. Como eu tinha falado, para mim, uma unanimidade também é algum atacante do Flamengo nessa rodada, sendo o Bruno Henrique ou sendo o Gabigol. É claro que o Bruno Henrique, ele é mais carrasco do Botafogo, porque o Bruno Henrique, como falavam lá em 2019, 2020, ele era o rei dos clássicos. Então, pode ser que mesmo ele precisando de uma ótima pontuação, né? Porque essa é a segunda rodada que ele vai estar atuando. Na primeira rodada, ele fez 11,20 com um gol. Então, mesmo ele precisando de bastante pontos, eu vejo o Henrique como uma ótima opção, assim como o Gabigol. É claro que o Gabigol não tá lá muito essas coisas, né? Fez um gol, é claro, mas ele só fez apenas 8,10.
o Bruno Henrique ele tem uma média básica. Se fosse para escalar alguém, eu escalaria o Bruno Henrique. É claro que, como é uma rodada cara, o Gabigol também é uma boa opção, principalmente porque ele tá quase custando 7 cartoletas a menos que o Bruno Henrique. Outro bom jogador para essa rodada é o Igor Paixão. Ele tem uma média base muito boa, ó. Ele fez 11, 3,80, 14 e 4,70 com apenas um gol. É claro que ele já tem 2 assistências no campeonato e fora que o Coritiba é o time que mais finaliza, né, no campeonato. Então eu vejo o Igor Paixão até um pouco melhor do que o Léo Gamalho, mas é claro que o Léo Gamalho já tem 4 gols em 3 jogos. Só que o Léo Gamalho ele depende muito de gol e assistência para poder pontuar. O Igor Paixão não. O Igor Paixão já tem uma média base muito boa. Então, se fosse para escalar alguém do Coritiba, eu escalaria Igor Paixão pela média base dele. Outro bom jogador também que eu vejo com bons olhos é o Marcos Leonardo dos Santos. Tá fazendo gols. Fez gol em 2 rodadas seguidas aqui. Ele fez 13,80 e 10,90. Vejo ele como uma boa opção. Principalmente porque o Santos jogando dentro da Vila Belmiro, ele é muito forte, é muito ofensivo. Então, vejo ele como uma boa opção também. E dos demais aqui, eu não vejo outras tão boas opções. Depois do Hulk, como unanimidade, eu vou estar escalando Bruno Henrique e vou estar escalando Igor Paixão também. Então, o nosso ataque ficou com Bruno Henrique, Igor Paixão e Hulk. E não, eu não estou escalando o Gabigol, ok? É uma opção minha, mas por enquanto eu estou escalando assim. Lembrando que esse é um time esboço para a 5ª rodada do Cartola FC, ok? De técnico, nós temos boas opções, principalmente para quem tiver cartoleta. Quem tiver cartoleta vai sobressair muito essa rodada. Nós temos Abel Ferreira com uma boa opção, Fabian Bustos com uma boa opção, Paulo Souza com uma boa opção, até mesmo o Antônio Mohamed, eu vejo ele como uma ótima opção para essa rodada também, mesmo sendo um clássico. Uma outra boa opção também, Mano Menezes, vejo ele como uma boa opção, é claro que ele tá bem valorizado, tá vindo de 2 rodadas bem valorizados, né, mas eu vejo ele como uma boa opção também. E o meu técnico para essa rodada, dentre as opções que me sobraram, vai ser o Jair Ventura, que no caso está sendo o técnico mais escalado, porque é uma rodada muito cara e muitos cartoleiros não têm cartolete suficiente para escalar vários jogadores caros. Então, eles estão colocando o técnico mais barato. Como eu já escalei o Hugo Souza aqui de goleiro reserva, vamos partir para os laterais. O nosso lateral reserva, por enquanto, vai estar sendo o Isla, do Flamengo. De zagueiro reserva, eu vou estar escalando o Davi Luiz. Meu meio-campista reserva vai estar sendo o Terans e o meu atacante reserva vai estar sendo o Gabigol. De capitão, vou estar escalando por enquanto o Hulk, não tenho certeza ainda, posso mudar, como eu falei, é um esboço para a 5ª rodada, então até sexta-feira, que é onde vai sair o vídeo, a atualização do nosso time principal, e eu vou estar escalando um time valorização para vocês, por enquanto vai estar sendo o Hulk, mas eu vou analisar bem essa rodada. Então, o nosso time esboço para a 5ª rodada ficou escalado da seguinte forma: com Vinícius Silvestre no gol, Lucas Pires e Piquerez nas laterais, Murilo e Mercado na zaga, Arrascaeta, Rafael Veiga e Vinícius Zanocelo no meio, no ataque Hulk, Bruno Henrique e Igor Paixão, com o Hulk capitão e o nosso técnico Jair Ventura. No banco de reservas nós temos o Hugo Souza, na lateral Isla, na zaga, Davi Luiz, no meio de campo, Terans e no ataque, Gabigol. Esse é o nosso time esboço para a 5ª rodada do Cartola FC, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que sexta-feira vai sair o time atualização para a 5ª rodada, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!